Ok, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Quem fala com vocês é o Will Oliveira, sou especialista em vendas de plano de saúde, tá certo? Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre o plano da Hapvida, tá? Nós vamos falar a verdade sobre a Hapvida Notre Dame Intermédica que ninguém te explica. Por isso eu já peço a participação de vocês, que comentem aqui nessa live. Se vocês quiserem nos ajudar, compartilhe para quem esteja precisando de informações sobre essa operadora e deixem o like de vocês para fortalecer essa live, tá bom? Se você for novo, se inscreva e acione o sininho, tá bom? Vamos começar nossa live, vamos se aprofundar sobre as informações da Hapvida, tá? Nós vamos comentar durante essa live aqui com vocês, ok? Para quem não sabe quem eu sou, meu nome é Will Oliveira, eu sou especialista na venda do plano de saúde da Hapvida. Agora eu vou pedir somente um segundinho, tá? Que eu vou verificar se realmente meu áudio está chegando aí para você. Pronto, já verifiquei aqui, tá tudo ok, o áudio está funcionando direitinho, então sem mais delongas, vamos começar a nossa live falando sobre a verdade sobre a Hapvida Notre Dame Intermédica que ninguém te explica, tá? Você já pagou um plano de saúde e sentiu que algo não estava certo, mas ninguém te explica direito o que? E se eu te dissesse que existe uma verdade sobre o Hapvida Notre Dame Intermédica? Uma verdade que quase ninguém fala abertamente e que pode afetar diretamente seu bolso, sua saúde e até o seu futuro. Hoje vamos conversar sobre isso de forma clara, honesta e direta, sem rodeios, sem jargões difíceis. Se você tem um plano e está pensando em ter um, ou simplesmente quer entender o que realmente acontece por trás desses gigantes dos planos de saúde no Brasil, tá? Fica aqui comigo até o final, porque este vídeo pode mudar a forma como você enxerga o sistema de saúde privado no país, tá bom? O que é a Hapvida Notre Dame Intermédica, ou o Hapvida Notre Dame Intermédica? Antes de chegarmos à verdade respondida, precisamos entender o básico, tá? O Hapvida e a Notre Dame Intermédica eram dois grandes grupos, né, de saúde no Brasil, que notoriamente decidiram se unir. Então eles fizeram uma fusão, tá, das duas maiores, né, são as duas maiores operadoras do Brasil, tá, e eles fizeram uma fusão, foi uma das maiores da história dos planos de saúde brasileiros, tá, e envolvendo bilhões de reais e milhões de usuários, milhões. Mas o que isso significa na prática? Significa que um número enorme de pessoas que estavam distribuídas entre esses planos agora estão sob uma mesma gestão, com promessas de mais estruturas, mais capilaridade e mais poder de negociação com hospitais e clínicas. Parece bom na teoria, não é? Só que sempre existe um porém, ok? Antes da fusão, cada empresa tinha suas fortalezas e fraquezas. Algumas áreas geográficas eram bem atendidas por um, outras pelo outro, né? Ao juntar tudo, imaginava-se um super plano. Mas será que essa união trouxe mais benefício para você, usuário, ou só trouxe mais complexidade e confusão? O lado que poucos contam. Aqui começa uma parte que quase ninguém explica com clareza. No discurso oficial, a fusão foi celebrada como um passo gigante para melhorar o atendimento e reduzir o custo. Mas a realidade, dentro das clínicas e no relato de usuário, muitas vezes é diferente. Pacientes relatam dificuldades de acessar a consultas, exames demorados, exigências administrativas que tiram tempo e paciência, e até negativa de cobertura em caso que parece óbvio para quem precisa de atendimento. Imagine marcar um exame que sua vida depende e você vai ouvir. Não está disponível na rede credenciada. É necessária autorização prévia, que pode levar semanas. Você precisa pagar do próprio bolso primeiro. Esse tipo de situação acontece, e mais vezes do que imaginamos. E o pior, muitas pessoas sentem que não tem a quem recorrer, né? Vamos falar de algo que pouca gente vê: os fluxos operacionais internos. O sistema que decide se você tem ou não direito a um procedimento é baseado em protocolos que muitas vezes não consideram o contexto real. Por exemplo, um médico recomenda um procedimento urgente, mas logo depois a liberação desse procedimento passa por uma análise que pode ser burocrática demais. Isso cria um efeito
a pessoa perde tempo, e em saúde, tempo pode significar agravamento, né, sofrimento, e em casos extremos, risco de vida. E por que isso acontece? Você pode comentar aqui caso você tenha uma opinião. Porque os planos de saúde, mesmo sendo empresas de serviços, também são empresas com fins lucrativos. Vou repetir. Com fins lucrativos. É isso mesmo. Ou seja, existe uma tensão entre custo e necessidade real do paciente. É aí que surgem os conflitos. E para você que está assistindo agora, já teve sua solicitação negada ou demorou demais, deixa aí nos comentários. Pode ser que seu caso ajude alguém a entender melhor. Então, você já vai participando aí, tá? O que diz a lei? Você sabia que existe uma lei específica que regula os planos de saúde no Brasil? A Lei dos Planos de Saúde, número 9656/98, ela estabelece que procedimentos previstos no rol de cobertura devem ser realizados pelos planos, tá? Mas essa lei não é tão simples quanto parece. O rol de procedimento é uma lista que define o que os planos de saúde é obrigado a cobrir. Só que essa lista não inclui tudo. E quando alguém não está claramente definindo o plano, pode argumentar que não precisa cobrir. E isso dá margem para muita interpretação. E por isso surgem tantos litígios na justiça envolvendo planos de saúde e usuários desesperados por atendimento. Então, antes de contratar um plano ou pagar uma mensalidade, achando que ele está garantido, é essencial entender o que exatamente está coberto e o que não está coberto na prática. Reclamações que se repetem. Quando olhamos os dados de reclamação no Procon e em plataformas de avaliação, aparecem padrões. Quais são eles? Cancelamento de contrato sem aviso adequado, ajustes unilaterais de mensalidade, dificuldade em agendamento de consulta, tá? Falta de médico na rede credenciada, e mais um aqui que é a negativa de cobertura, que por questões burocráticas, tá bom? Esses são os pontos mais comuns que a gente encontra no Procon e nas plataformas de avaliação, tá? E a grande questão é, muitos usuários não sabem que têm direitos garantidos ou simplesmente não sabem como exigir esses direitos, tá? O que acontece com frequência é que é uma mistura entre desinformação, desorientação e frustração. Pessoas que pagam em dia a mensalidade e mesmo assim enfrentam barreiras quando mais precisam, tá? A visão empresarial. Por que isso acontece, tá? Para compreender o que está por trás de algumas práticas dos grandes planos de saúde, né, precisamos escolher, ou precisamos olhar pela perspectiva empresarial. Uma empresa listada em bolsa tem metas, tá? Acionistas e expectativa de crescimento. E isso cria pressão para redução de custo e maximização de lucro. Isso pode entrar em conflito com a missão de cuidar da saúde das pessoas, especialmente quando o custo do atendimento cresce mais rápido do que o preço da mensalidade, tá? A fusão entre a Apvida e a Notre Dame Intermédica, por exemplo, foi vendida como uma maneira de melhorar a eficiência e ampliar a cobertura. Mas para isso, muitas mudanças internas foram feitas, tá? E nem todas agradam os usuários. Realidade da rede credenciada. Você já tentou marcar uma consulta e entrou poucas opções de médico disponíveis? Ou encontrou profissionais, mas o horário são em semanas ou até meses? Isso é uma reclamação recorrente. E tem um motivo simples. A rede credenciada é um contrato entre o plano e o médico ou clínica, né? E esse contrato pode ser tenso, tá? Muitos profissionais de saúde reclamam de valores que consideram baixos. E quando a remuneração não acompanha o custo de manter uma clínica ou consultório, você sabe o que acontece. Menos médicos aceitando aquele plano. O resultado? Uma rede menos robusta, menos opções de horário e usuários que pagam mensalidade alta e sentem que não têm acesso real.
Diferenças regionais importam. O Brasil é enorme. A experiência de quem mora em Fortaleza, em São Paulo, em Manaus ou em cidades menores pode ser totalmente diferente. Em regiões mais centrais ou capitais, a oferta pode ser maior, mas a demanda também. Na cidade pequena, às vezes os planos têm pouca estrutura e o usuário acaba dependendo de atendimento fora da rede que seja reembolsado, né? Então, quando ele tem essa dificuldade, ele vai fora da rede. Algo que muitos planos dificultam, né? Essa é a questão do reembolso, tá? Então, a verdade sobre a app Vida Notre Dame Internet não é uma só. Ela varia conforme onde você vive. Se você está em uma cidade e tem experiência específica, conta aqui nos comentários, tá? Isso ajuda muitas outras pessoas a entender o cenário real, tá, da sua cidade. A importância de ler o contrato, certo? Parece chato, eu sei, mas esse é um dos maiores segredos que ninguém te diz. Lê o contrato do seu plano de saúde com atenção. Simples coisas como: quais exames precisa de autorização, quais prazos de atendimento estão garantidos, qual a carência para procedimentos complexos, o que acontece fora da rede credenciada. Tudo isso está lá. Muitas vezes em letras pequenas, mas faz toda a diferença quando você precisa usar o plano de saúde de forma prática. Vamos falar de uns casos reais aqui. Vamos agora a alguns relatos verídicos, né, respeitando a privacidade, que mostram o que muitas pessoas enfrentam. Meu filho precisava de um exame urgente e o plano dizia que precisava de autorização. Isso levou dias. Quando finalmente liberaram, a situação já estava mais crítica. Exemplo 2. Tive consulta negada, porque não havia profissionais disponíveis na rede credenciada, mas o mesmo plano tinha parceiros com clínicas fora da minha cidade. Exemplo 3. Quando tentei cancelar, disseram que eu perderia meu direito adquirido, mesmo pagando há anos. Ou seja, o direito adquirido que ele está dizendo aqui é a carência. Esses casos não são raros. Eles nos mostram que existe uma lacuna entre a promessa do contrato e a realidade do atendimento. O que você pode fazer? Se você está enfrentando dificuldade com o seu plano de saúde, aqui vão alguns passos práticos. 1. Documente tudo: protocolo, e-mail, número de atendimento. 2. Conheça seus direitos legais. A lei está do lado em muitos casos, tá? 3. Procure órgãos de defesa do consumidor, PROCON, ANS, etc. 4. Considere apoio jurídico especializado. Em muitos casos, vale a pena. E, mais importante, você não está sozinho. Multidões passam por isso todos os dias. Ok? Será que o modelo de plano de saúde no Brasil precisa ser reformulado? Muitos especialistas dizem que sim. Do vale-refeição à medicina preventiva, da telemedicina ao compartilhamento de dados para melhorar a gestão, há caminhos que podem melhorar o sistema. Mas tudo isso depende de pressão de usuário, transparência real, regulamentação mais eficaz e, acima de tudo, mais consciência de cada pessoa que paga por esse serviço. Vamos fazer uma recapitulação aqui, o que realmente importa, tá? Vamos recapitular. A fusão do App Vida com a Notre Dame Internet mudou muita coisa, nem sempre para melhora do usuário. Há conflitos entre lucros empresariais e necessidades reais do paciente. Reclamações são comuns e muitas vezes revelam um problema sistêmico, tá? A lei existe, mas precisa ser conhecida e aplicada. Você pode e deve defender seus direitos, tá? Se este vídeo te abrir os olhos para algo novo, já deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo que faz diferença na sua vida. E se você já passou por alguma situação parecida, conta aqui no comentário. Sua história pode ajudar alguém que está na mesma situação agora. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E antes de ir, olha só esse vídeo que selecionei aqui embaixo, tá? Ele fala sobre como negociar com planos de saúde e ganhar na justiça. Vale muito a pena assistir em seguida, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!